Olá, queridos passageiros. Ontem me mandaram esse vídeo. Quando você fica nervoso ou nervosa e alguém te oferece um copo de água com açúcar para acalmar os nervos, o efeito calmante dessa substância se chama efeito placebo. O placebo parece um medicamento de verdade, só que ele é composto por ingredientes inativos. Isto é, em teoria, não causaria efeito nenhum. Ele é usado nas pesquisas para desenvolvimento de novos medicamentos da seguinte maneira: metade dos participantes recebem o medicamento ativo e a outra metade recebe o placebo, que é igualzinho. O objetivo desse tipo de pesquisa é fazer a comparação, saber qual é o efeito verdadeiro que pode ser atribuído ao medicamento no caso de determinada doença. O que acontece é que desde 1950, os cientistas perceberam que cerca de um terço, 20 a 30% mais ou menos dos pacientes que eram submetidos a estudos com placebo apresentavam melhora. Ou seja, sem saber que estavam recebendo uma substância inativa, eles se sentiam melhor. E por que isso acontece? Existem duas teorias. A primeira é a de que seria uma simples coincidência. Os problemas de saúde vêm e vão, e isso pode acabar coincidindo com o uso do placebo. A segunda tem a ver com a mente. Só a ideia de que o tratamento funciona faz com que a pessoa já comece a se sentir melhor. Na maioria dos casos, o efeito placebo está associado a sintomas. Por exemplo, você machucou o braço. O placebo não vai curar a ferida, mas pode fazer com que a dor pareça menos intensa. Só a sugestão de um determinado efeito já provoca mudanças nas regiões do cérebro responsáveis pela regulação da dor. É por isso que o placebo costuma ser mais eficaz em pacientes com dores crônicas ou com doenças ligadas a causas emocionais, como a síndrome do intestino irritável e as fobias, por exemplo. As características físicas do medicamento também têm influência. Comprimidos mais caros, de tamanho reduzido e que têm o logotipo de uma marca impresso neles provocam efeitos mais positivos do que os outros. Resumindo, o nosso cérebro é tão complexo que parte do sucesso de um tratamento pode ter a ver simplesmente com a confiança de que nós temos de que ele vai dar certo. E eu achei muito interessante, né? Alguns pontos ali, resolvi trazer o assunto para a gente abordar aqui de uma maneira mais profunda no assunto, né? O efeito placebo, onde a neurociência encontra o poder da consciência. O efeito placebo é há décadas uma pedra no sapato da medicina tradicional, um fenômeno que insiste em lembrar a ciência, algo que ela resiste em aceitar completamente: o poder da mente sobre o corpo. Na neurociência, já sabe que ao acreditar que está sendo tratado, o cérebro ativa circuitos de recompensa, libera neurotransmissores como dopamina, endorfina e provoca mudanças reais no corpo físico. O alívio de dor, melhoras, de sintomas, até mesmo a regressão de quadros complexos, que já tem artigos científicos sobre isso, Tudo isso, sem uma substância ativa que tenha sido administrada. Mas será mesmo apenas um efeito psicológico? Ou seria a manifestação sutil de uma inteligência que opera além da bioquímica? Sobre essa lente vibracional, o que chamamos de efeito placebo pode ser visto como uma expressão da frequência da crença. A vibração gerada pela a expectativa positiva, pela confiança, pela certeza, ressoa no campo energético e reestrutura o organismo em níveis que a ciência apenas começa a compreender. O corpo responde ao comando da mente. A mente, quando alinhada com o coração e com a consciência, torna-se medicina pura. E o que hoje é rotulado como efeito placebo, talvez seja, na verdade, um vislumbre de uma medicina da consciência, onde a intenção, a emoção e o pensamento atuam como agentes co-criadores da realidade interna e externa. A reflexão que fica é: se a ciência já comprova que a crença pode curar, o que ainda chamamos de efeito placebo, talvez seja a hora de parar de minimizar o invisível e começar a estudar com reverência o que ele revela. O que o ser humano é mais do que um corpo, é um campo, mente, consciência em ação. Quando unirmos o rigor da ciência, a sabedoria da consciência, não teremos apenas curas, teremos revoluções.
Imagine que o efeito placebo seja uma fresta em uma parede antiga. Por ali entra um feixe de luz, revelando que há um vasto campo do outro lado. Um campo onde a mente apenas pensa, cria, influencia, transforma. A ciência, ao estudar essa fresta, chama de placebo, aquilo que não consegue explicar sem romper a lógica do tradicional. Mas o que está além daquela fresta é o real poder da consciência humana. Estudos clínicos são muitas vezes apresentados como neutros, objetivos, mas o que eles revelam, sem alarde, é que a sua mente está sendo medida, testada e estudada, não apenas para saber se o remédio funciona, mas para entender até onde vai o poder do seu acreditar. E isso não é amplamente divulgado, não porque não seja importante, mas porque seja importante demais. Se as pessoas soubessem que os seus pensamentos curam, que a sua fé tem um impacto celular, que a intenção molda a realidade, o que acontece com os sistemas que lucram com essa desconexão, o que aconteceria? Essa não é uma bandeira contra ou a favor de medicamentos, vacinas ou terapias. Aqui é uma bandeira a favor da consciência, de lembrar que nada externo substitui o que vem de dentro. Quando a mente está desperta, quando a emoção está alinhada, quando a verdade interior é escutada, já está na hora de deixarmos de ser pacientes e passarmos a ser conscientes, não para negar a ciência, mas para reivindicar a parte dela que ainda não foi entregue ao público. O conhecimento de quem realmente somos. Despertar é isso. É parar de esperar que nos contem quem somos. E é começar a experimentar por nós mesmos o que a nossa consciência é capaz de criar. Então, queridos mensageiros, vamos refletir. Gratidão.